Eu sou a Marcela Almeida. E eu sou a Lívia Carvalho. Sejam bem-vindos ao Projetando o Futuro, uma websérie sobre os futuros na ficção científica e como a ciência e a tecnologia ajudam a moldar esse tempo adiante. Continuamos a nossa jornada de 6 episódios pelo futuro e pela ficção científica. E hoje a gente vai falar de uma das mais antigas criações humanas, a música. Como vamos escutá-la no futuro? Como a ficção imagina que a música vai ser? E como o nosso jeito de fazer e ouvir música mudou com a tecnologia. Um filme de ficção científica pode ser facilmente lembrado pelo seu tema de abertura ou pela trilha sonora. Mas a relação da música com a ficção vai muito além disso. O personagem Data, da série Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, por exemplo, mostra a sua habilidade em tocar violino e realizar várias tarefas simultaneamente. No episódio 9 da 5ª temporada, o androide foi capaz de ouvir e apreciar 4 peças musicais ao mesmo tempo, separando cada uma em diferentes canais de áudio e as processando em sua mente. Já em Star Wars, Figuring Dan and the Model Nodes é uma banda de músicos alienígenas conhecida como a Banda da Cantina. E em Jem and the Holograms também vemos uma banda futurística, numa animação dos anos 80. Assim como nas produções de ficção científica, na realidade vemos diferentes maneiras de fazer música, desde instrumentos que emitem som a partir de cordas, sopros ou percussão, até aqueles totalmente digitais. Movimentos artísticos como lounge, técnico e electro surgiram nos anos 50, com experimentos feitos em toca-discos, trazendo os ruídos como parte da composição da música. Mas quando se trata de um dos primeiros instrumentos completamente eletrônicos, em 1910 o theremin, do russo Leon Theremin, aparece nos efeitos sonoros de filmes de terror e ficção científica, e também nas músicas dos filmes dos anos 1950. Essa alternativa de ambientação para os filmes foi uma das inspirações para criarem outros aparelhos eletrônicos, como teclados e mesas de mixagem, que conseguem hoje reproduzir um som semelhante a muitos outros que foram usados para compor alguns temas da ficção científica. Eu adoro colocar aquela playlist cheia de músicas dos meus filmes favoritos. Eu também, Li, mas nem sempre foi rápido e compacto escutar músicas gravadas. Em 1877, nos Estados Unidos, Thomas Edison inventou o método de gravar o som utilizando um aparelho que riscava um cilindro de cera com uma agulha. E quando a agulha passava de novo nos riscos, ela vibrava o som ali gravado, e muitas vezes ampliado por um diafragma e uma corneta. A invenção foi pioneira e durou até 1910. Depois, o disco de goma laca, conhecido também como disco de gramofone e disco 78 rotações, foi criado por Emil Berliner em 1889 e produzido em massa 10 anos depois. O disco 78 rotações foi o mais popular, mas só cabiam 3 minutos de música de cada lado. Mas a maior invenção veio mesmo em 1948 pela gravadora Columbia nos Estados Unidos. O long play, ou LP, armazenava 1 hora de música e era mais resistente. E nos anos 60, a fita magnética, a fita cassete, inova ainda mais com a portabilidade e com a gravação e a regravação. Com o personagem Peter Quill, do filme Guardiões da Galáxia, podemos ver isso. Ele usa um Walkman com uma fita cassete de músicas dos anos 70 e 80, como importante elemento da trilha sonora do filme. Está tudo indo muito rápido e, em 1978, chegamos no CD, que nos anos 1990 se tornou um sucesso de vendas. Em casa, só se ouvia CD, era compacto e resistente. Verdade, mas eu lembro mais desse aparelho aqui, o iPod. Lançado pela Apple em 2001, além de ser compacto e ter um bom armazenamento, o iPod foi um marco para o formato digital e fez a trilha sonora de vários momentos da minha vida. O passo seguinte foram os serviços de streaming, como o Spotify e o Apple Music, com acesso direto por aplicativo em qualquer celular. O streaming foi um marco para os anos 2000 e, ao longo do tempo, foi se tornando mais popular pelos smartphones e serviços de internet móvel rápida, pela grande demanda em formas de consumo gratuito ou pago. Assim como os computadores revolucionaram a gravação e a produção musical com o desenvolvimento de softwares a partir da década de 80, essa inovação no audiovisual superou a barreira entre a realidade e a ficção e nos trouxe experiências imersivas. Sim, Má,
Nos filmes, podemos ver sons e efeitos futurísticos desconhecidos, músicas criadas para um universo próprio, sistemas complexos de composição musical que podem gerar melodias e harmonias com base em algoritmos e aprendizado de máquinas. Tudo feito pelo computador. Depende bastante do contexto daquele som. A maior parte das vezes vem de experimentação. Muitas vezes a gente tem uma biblioteca grande de áudio, como sound designers, e a gente vai explorando ela, a gente vai tentando imaginar como aquilo deveria soar. Por exemplo, se você tem alguma criatura que não tem referência visual nenhuma para ela, então você começa a explorar, ver o que ficaria interessante para ela. A gente se baseia bastante no visual do que ela traz, porque se você vê que é uma criatura grande, você já tem uma ideia de que o som vai ter que soar grande, você vê que ela é raivosa, ela vai ter que soar daquela forma. Só que quando não tem algum visual, quando que é algum som que é apenas... Não faz parte da cena, não é um som que tá ali na cena, é um som somente para indicar alguma coisa que está fora da cena, não tem uma referência visual. Aí é questão de experimentação total, a gente grava bastante coisa e vai na questão de qual que é o objetivo daquele som. Se o objetivo daquele som é comunicar algo agradável, comunicar algo que seja, por exemplo, uma ameaça, alguma coisa assim, então a gente tenta procurar sons que remetam àquilo, remetam àquela sensação, para aí ir construindo e misturando pedaços desse som para tentar chegar a alguma coisa que faça sentido. A gente normalmente utiliza bastante de efeitos que alteram o tom do som para deixar ele mais grave, deixar ele mais agudo. A gente aplica efeitos que modulam esse som, efeitos que fazem ele soar como se estivesse em outros locais. E cada um desses efeitos somado um ao outro, a gente consegue criar uma variedade bem, bem grande de sons com um som só. E daí, normalmente, o que a gente faz para chegar a algum resultado específico, principalmente quando que a gente trata de sci-fi, que a gente está lidando com sons de criaturas, sons de armas que não existem, armas de laser e coisas assim, a gente vai juntando um monte de sons um em cima do outro, que daí quando que você vê, o som foi feito com uma bexiga estourando, foi feito com um passo pisando bem forte no chão, jogando alguma coisa no chão para fazer um barulho de impacto e coisas assim, que vamos juntando tudo ali, um pedacinho de cada um para chegar num resultado que seja interessante. Está cada vez mais fácil ter a música do seu lado. Afinal, tudo cabe em uma tela. Inclusive, falar sobre essa facilidade vai de encontro aos famosos streamings de música. Verdade! E para saber como surgiu essa ideia, vamos falar com a Júlia Futema, diretamente do seu gabinete de curiosidades, que tem mais detalhes para nos contar. Oh, baby, baby. Oh, no, I'm so... eu não vi que vocês estavam aí. Eu tava escutando uma música nesse iPod que só cabe 4 GB. E eu também tava escutando uma outra música nesse LP, 78 RPM, de 1889, que cabem 6 minutos de música. E outra música nesse outro LP, de 33 RPM, de 1948, que cabem 60 minutos de música. Mas esse era o passado. O presente é dominado pelos streams, que cabem na palma da mão em um simples celular. Tudo isso começou com 2 amigos. Eles queriam desenvolver um software para conseguir compartilhar mais músicas do formato MP3. Em 1999, Sean Fanning e Sean Parker lançaram um site de troca de música chamado Napster. Foi um grande estouro na época, chegando a ter 20 milhões de usuários. Mas como funcionava o Napster e como era a interface dele? Olha como uma reportagem daquela época contava isso pra gente. O programa Napster, que permite que os internautas troquem músicas no formato MP3, está gerando muita polêmica, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem gente que está reclamando o pagamento, né, de direitos autorais. Muitos artistas, como Metallica, né, se colocaram contra o programa, enquanto outros, como a cantora Courtney Love, apoiam o tal do Napster. Mas no fundo, posso dizer para você, 9 entre 10 bandas que colocam suas músicas em MP3 na coisa, colocaram porque no fundo elas estão loucas para serem contratadas por uma gravadora. Bem legal essa coisa de ir pra festinha, sair e poder perguntar pro cara, que som é esse? Chegar aqui e poder ver, sabe? Pesquisar e achar alguma coisa que eu não acharia na loja.
A ideia não foi muito longe. Logo, em 2001, a Napster fechou as portas para o processo de direitos autorais. Mas a ideia ficou, e graças a esse primeiro software, outros streams de músicas foram desenvolvidos, como o Deezer, criado em 2007, ou o Spotify em 2008, esse que hoje conta com mais de 400 milhões de ouvintes. Sobre os direitos autorais? Então, para não ter o mesmo fim que o Napster, cada vez que uma música é reproduzida mais de 30 segundos, os autores recebem uma parte do valor pago pela plataforma. Bem, agora eu vou voltar aqui para minha música. Até! Oh, baby, baby, oh, no. Pois é, Má. Com tanta facilidade, eu fiquei curiosa. No quadro O Futuro Segundo Eu Mesmo, vamos perguntar pra galera como eles imaginam que vão vir música no futuro. Eu acredito que a música ela vai ser... que a gente vai acabar escutando a música dentro da nossa cabeça em pouco tempo. Acho que em questão de... no máximo uns 20 anos, acho que nem isso, uns 15, 20 anos. Eu acho que ela vai ser diversa, acho que vai ter um pouco de tudo, porque eu, por exemplo, eu ouço rap e trap. Eu tenho certeza que quando eu tiver lá velhinha, vai ser bem aqueles memes, assim, da gente super ouvindo um proibidão, assim, lá com os nossos 60 anos. Então, eu acredito que daqui a algum tempo as músicas vão ser diferentes, cada uma vai ter o seu estilo próprio, vai ter a sua geração. A geração vai gostar da música daquela época. Eu sei que eu vou gostar sempre do meu estilo, da música da minha geração. Isso é uma pesquisa recentemente, né? Que as pessoas estão tendendo a ouvir muito mais música que elas ouviam quando eram crianças do que músicas que estão sendo atualmente lançadas. Então esse apego à nostalgia e também uma música cada vez mais personalizada. Nossa, quantas ideias! Mas de fato, o avanço tecnológico tomou conta. Essas novas máquinas nos geram diferentes experiências. Inclusive, Má, você sabia que existem cantores que não são pessoas físicas ou músicas que foram criadas apenas com comandos? Nossa, Ali, eu nem imaginava. Mas chamamos a Yara Cociúba, pesquisadora em música, e Marcelo Rodrigues, que é mestrando em análise musical dos subgêneros do metal, para contar um pouco disso pra gente. Eu acho que a tecnologia ela tá aí para auxiliar a gente, que tem muito músico purista, né? Eu chamo de músico purista que tem esse medo da tecnologia tirar a essência da música ou da música se transformar dela, mas eu acho que isso é uma balela. Eu acho que o mundo está caminhando para isso e a música está caminhando para isso também. E vai facilitar também, principalmente para quem não é músico. Eu acho que facilita principalmente para isso, para tirar um pouco dessa noção de que para você ser músico, você precisa dominar a notação musical, você precisa ter noção de música, e às vezes você quer tocar uma coisa meio no feeling, eu quero uma coisa meio acender, não sei o que lá. E se você passa essas informações para a IA e ela te devolve isso, igual tá acontecendo isso muito com desenhos, né? Você passa algumas palavras e ele te devolve uma coisa. Então, eu acho que a tecnologia é isso, assim, ela tira um pouco dessa parte meio... coloca o músico no pedestal de detentor de todo o conhecimento musical, e não, a pessoa que tem aquela vontade de criar e não domina, ela tem esse auxílio da IA, né? Que a IA, de certa forma, a inteligência artificial ou a composição automática, de certa forma, são alimentadas pelos humanos, eles não criam do nada. Existem na comunidade musical com relação a isso, se essas tecnologias elas vão, de alguma forma, se elas vão tomar territórios dos compositores. Se o ofício do compositor, se o toque humano, se a singularidade que existe do compositor não vai ser ameaçada por essas tecnologias. Se você começa a automatizar demais os procedimentos, e aí é claro que você começa a ter tomada de territórios dos compositores, né? Agora, num senso estético, não existe problema nenhum, né? Dentro da arte, você tem espaço para qualquer coisa. Você tem espaço para música feia, para música estranha, você tem espaço para muitos contextos. Eventualmente, uma tecnologia dessa pode facilitar determinado proposta que aquilo deva ser aplicado. Você pode interagir junto com o compositor. A questão é se você começa a tomar os territórios dos compositores. Aí existe sim um sentimento de ameaça. Então, se a sociedade começa a ter acesso àquilo, e se aquilo começa a gerar uma consequência de uma banalização do tipo, o procedimento composicional é fácil, qualquer um pode fazer, então vamos
Vamos tornar a coisa menos... Vamos apequenar o negócio, vamos reduzir isso, né? Então, assim, esse é o impacto negativo que a comunidade artística musical tem medo. Eu não acho, não, que essas tecnologias vão substituir o toque humano, e eu acho que, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai aprimorar cada vez mais o que a gente já faz, né? Uma variedade de sons diferentes e músicas que podemos descobrir a partir da ficção científica. Realmente, Li. Mas, na verdade, é a imaginação que pode trazer qualquer som, imagem, seja o que for para a nossa realidade. E a tecnologia e a ciência são um meio para isso. Pois é. E agora, para fechar, a gente vai para aquele quadro em que os entrevistados mandam um recado para eles mesmos em 10 anos. O que eles têm a dizer para o seu eu do futuro? Eu acho que eu gostaria de perguntar para mim daqui a 10 anos, se eu ainda estiver compondo, se eu vou estar querendo compor para robôs escutarem minhas músicas, se eles criarem consciência. Para daqui a 10 anos eu espero que seja uma coisa mais comum você escutar composições mais assim próximas do que seja uma coisa mais suspense, etérea, uma coisa mais próxima do sci-fi, assim. E eu espero que eu esteja fazendo um pós-doutorado. Aquela também. E é isso. Tomara que você consiga ter realizado tudo que você realizou, tudo que você tentou realizar enquanto músico, né? Acho que é isso. Acho que depois desse episódio eu tô ainda mais curiosa para ouvir sons que a tecnologia e a ficção científica podem inventar. Eu também. E agora sabemos que realmente dá para escutar de tudo hoje em dia e de várias maneiras. E falando em várias maneiras, é tão legal como a ficção científica pode nos mostrar várias realidades. Algumas boas, outras ruins. Mas isso você vai descobrir só no próximo episódio de Projetando o Futuro. Até mais! Até!